Porque a aposentadoria por invalidez é direito do trabalhador ou trabalhadora que fica permanentemente incapaz de exercer qualquer atividade profissional. E hoje, no quadro Eu Tenho Direito, a advogada Sheila Sodré vai falar sobre esse assunto. Maravilhosa Sodré já está aqui. Boa tarde, Sheila. Boa tarde, Desica. Quando a gente fala sobre invalidez, eu acho que tem algumas aposentadorias que a gente fica meio na dúvida. Quem tem direito, o que é que precisa fazer para ter direito a esse tipo de aposentadoria? Como é que é essa aposentadoria por invalidez, Sheila? Olha bem, Desirê, a aposentadoria por invalidez é exatamente quando a pessoa que é beneficiária do INSS ou assistido do INSS deixa de trabalhar por algum problema de invalidez. Ele contribuiu um certo tempo, não precisa, aquela história, não precisa idade, não é uma questão de tempo de contribuição. Por algum motivo ele ficou inválido para o trabalho. E por meio, claro, de um processo junto ao INSS, ele foi aposentado e não pode mais trabalhar por invalidez. O que as pessoas não sabem é que ao longo do tempo, esse estado que te deixou inválido, ele pode gerar uma necessidade de um acompanhamento constante de um cuidador. E aí o que acontece? Você pode ter se aposentado, por exemplo, com um salário mínimo, 2 salários mínimos por invalidez, tá? E com o longo do tempo, vamos pensar uma invalidez por um Alzheimer ou por alguma outra doença, mas ao longo do tempo você desenvolveu ou foi descoberto um Alzheimer. Você vai precisar de alguém o tempo todo ao seu lado. Então, isso vai gerar um custo a mais. E isso significa que o INSS, ele é obrigado a acrescentar na sua aposentadoria o valor de 25%, o percentual de 25%. E isso, imaginar, mas eu já estou recebendo sobre o teto do INSS, já estou ali no teto do INSS. Não importa, vai receber mais 25%, porque é um direito. Agora, o direito, Desica, é exclusivamente, administrativamente falando, é exclusivo para aquelas pessoas que se aposentaram por problema de saúde ao ponto de ter uma aposentadoria por invalidez. Tá. Por que eu estou te dizendo isso? Porque muita gente considerou uma injustiça, porque eu poderia muito bem estar aposentada por tempo de contribuição e aí pegar um problema, adquirir uma doença autoimune que me deixa de cama, sem comunicação, sem nada, precisando realmente de alguém 24 horas. E aí eu não posso ter esses 25, Sim. Porque a minha aposentadoria foi por tempo de serviço. Então, a gente como beneficiário do INSS, como contribuinte que contribuiu esse tempo todo, poxa, por que eu não teria direito, né? Então, isso foi levado para o judiciário. Né? O judiciário analisou, a princípio eu estava tendo assim, várias decisões a favor, mas aí, como aquela grande história, né? Depois de grande intervenção mesmo do Ministério Público da União, por conta do custo que isso ia gerar para os cofres públicos, acabaram só para invalidez, né? Negando. Para aquelas pessoas que chegaram a entrar com o processo, que teve esses benefícios, Desirê, eles permaneceram. Quem recebeu antes, por exemplo, quem chegou a receber, não vai ter que devolver, porque receberam de boa fé por decisões judiciais. Então, só no caso realmente quem transitou em julgado, à época, é que pode ter ficado. Mas, infelizmente, o que tem que ter atenção é, eu posso estar aposentado por invalidez e não estar ainda usufruindo dos 25%, porque eu nem sabia que eu tenho esse direito. Agora, Sheila, essa questão dos 25% é realmente em casos onde a pessoa necessita de um cuidador para dar suporte a ele, né? Exatamente. Porque quando ele for requerer isso, que não é algo complexo, quando ele vai requerer isso administrativamente junto ao INSS, ele vai ter que justificar o grau que a pessoa está. É um problema seríssimo, a pessoa está sem poder se movimentar, não sai de casa, imagina. E depende também da profissão que a pessoa exerce, né? Porque muitas vezes pode acontecer de você ter, sei lá, amputou um dedo e aquilo pode atrapalhar no seu trabalho e isso pode ser também um motivo de aposentadoria, por exemplo. Por invalidez, hoje em dia, não, viu, Desirê? Não mais. Porque quando, às vezes, você faz a própria INSS, ele tem grande dificuldade de dar uma aposentadoria por invalidez em relação a isso.
isso, porque eles fazem o que? Adaptações para você... Pode mudar a função. Exatamente. É realmente... E eu digo isso porque nós temos vários casos, né? O ouvinte, quem está nos assistindo aqui, pode conhecer várias pessoas que tiveram essa aposentadoria, às vezes por algum tipo de câncer, por algum outro tipo de enfermidade, mas ao longo do tempo se agravou o problema de saúde. Então, não era para ter pedido no passado, pode ser pedido agora. Tá. Porque o problema da saúde, ele pode agravar com o tempo. Então, é não perder o time desse direito, porque vai contar e vai aumentar com a data retroativa ao seu pedido administrativo. A gente sabe, Sheila, né, que sempre o contribuinte tem alguma queixa a fazer sobre o INSS, principalmente em casos onde tem que fazer a perícia e no caso, né, de uma aposentadoria por invalidez, passa por essa perícia, tem todo um processo e um trâmite a ser seguido. Aí, no caso, Sheila, se você está lá naquela fila de espera, né, para passar pela perícia, para ter o seu direito assistido com relação a essa aposentadoria por invalidez, esse período onde você fica esperando essa aprovação da perícia de lhe conceder esse benefício, né, da aposentadoria por invalidez, depois o beneficiário ele pode ganhar o retroativo do valor enquanto ele for aguardando? Se tem uma coisa que o INSS tem respeitado muito, Desirê, é exatamente o prazo do processo. Eu dei entrada, eu fiz esse requerimento administrativo, então é a partir daquela data. Então, e principalmente se na documentação que você for dar entrada, a doença pode até ter sido no passado. Por exemplo, agravou o caso dos meus pais ou da minha mãe que está acamada mesmo, já faz uns 4 meses, 5 meses. Eu só soube agora, eu vou dar entrada agora. Eu dei entrada, não perco tempo. Primeiro, eu vou ter que agendar, eu vou dar entrada. Hoje, tudo pelo Gov, né? O INSS pelo Gov. Você já deu logo entrada. Meu INSS, né? Que você entra pelo gov.br. Então, você já dê logo entrada, acelera esse processo, porque realmente nós temos um funil no INSS que vai estreitando realmente, que se chama perícia, agendamento de perícia. O governo tenta botar terceirizados, mas não tem jeito. Então, o quanto antes, mas durante esse processo, quando for deferido os 25, esse adicional de 25 sobre a sua pensão ou sobre a sua aposentadoria, com certeza você vai receber retroativo. Então vamos fazer o seguinte, você vai lá no nosso WhatsApp, se você quiser tirar qualquer dúvida sobre esse assunto, aposentadoria por invalidez, vai lá, 98893-3999. Sheila volta no próximo bloco e aí a gente vai responder essas dúvidas, tá bom, Sheila? Perfeito. Ó, minha gente, agora vamos falar sobre empreendedorismo.